frio fez uma vítima fatal no estado. Um morador de rua morre de hipotermia em Chapecó. Fim da polêmica, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decide cancelar a compra de mais de R$1 milhão em café gourmet. Ilha para poucos, Florianópolis é a sexta capital com metro quadrado mais caro do país. Dia de comemorar, nasce o filho do jogador Thiaguinho da Chape, morto no acidente aéreo de novembro do ano passado. Festival de Dança de Joinville. Bailarinos compartilham um sonho de um dia chegar ao palco principal. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2017, é o Dia do Amigo. Seja bem-vindo, Band Cidade está no ar. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, feliz Dia do Amigo, obrigado pela sua audiência, uma boa noite. Um morador de rua foi encontrado morto em Chapecó, no oeste. A causa da morte teria sido o frio intenso registrado na cidade desde a semana passada. O corpo de um homem foi encontrado nesta antiga construção na tarde de ontem, no bairro São Cristóvão, em Chapecó. Segundo informações de populares, o homem circulou na região do bairro nos últimos 3 dias. Ele afirmava ser de Porto Alegre e estar na região devido a uma briga com familiares. O Conselho Tutelar acionou o resgate social para ajudar o homem, mas ele negou ajuda. As primeiras informações dão conta de que a causa da morte foi o frio intenso registrado desde o início da semana na cidade. Jaqueline Dutra, de Chapecó. Uma notícia triste, né? Lamentavelmente. Bom, falando em frio, há exatos 60 anos aconteceu em Santa Catarina a maior nevasca da história. A cidade que registrou a maior nevasca foi em São Joaquim, na Serra Catarinense. 1,30 m de neve acumulada. Foi a maior nevasca já registrada no estado em 1957. Hoje completa 60 anos do episódio. Nevou durante um dia inteiro, o que deixou a cidade isolada e todos os acessos bloqueados durante a semana. A neve acumulada pode ser vista nos campos por até 15 dias. Contam os historiadores que este foi o maior episódio em quantidade de neve acumulada que se tem em registro fotográfico em Santa Catarina. Essa última foto você viu, né, a quantidade de neve, o cidadão em cima da neve só de camisa, né, sem casaco nenhum, né? É um guerreiro. Bom, agora é definitivo, depois de uma polêmica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cancelou a compra de café gourmet. A justificativa do TJ é de que a nova medida é de interesse público, por isso não haverá mais o pregão de compra anunciado. De acordo com a licitação, o tribunal iria comprar até 43 toneladas do café gourmet em um ano. O valor máximo dos gastos poderia ser de R$1,33 milhão. Agora, segundo a nota divulgada pelo TJ, vai ser elaborada uma nova licitação a partir do zero, reavaliando assim o custo-benefício, a quantidade e a qualidade do produto. O documento deve ser lançado num prazo de 30 dias. Não era ilegal, mas era imoral essa compra de mais de R$1 milhão de café gourmet, né? Em meio a tanta crise, tanta falta de dinheiro, comprar café gourmet com dinheiro público é uma brincadeira mesmo. O comando do 8º Batalhão de Bombeiros Militar divulgou nesta quinta-feira o laudo pericial informando as causas do incêndio que atingiu o residencial Boulevard em Tubarão no dia 21 de junho desse ano. De acordo com o laudo, o incêndio que atingiu o apartamento do 7º andar do edifício começou logo depois do proprietário do imóvel deixar cair um charuto entre o colchão e a cabeceira da cama. O morador tentou apagar o fogo que iniciava no colchão, entretanto, não obteve êxito, sofrendo aí queimaduras nas mãos. E a polícia realiza a apreensão de drogas com o auxílio de um cão farejador. Foi em Chapecó. 2 pessoas foram detidas de realizarem tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Chapecó.
Então, uma guarnição nossa do pelotão de patrulhamento tático estava realizando patrulhamento, então, no bairro Santo Antônio. Em dado momento, foi visualizado um veículo em que o condutor apresentou atitude suspeita. Os policiais, então, deram ordem de parada, ele não obedeceu, começou a fugir. A guarnição, então, fez o acompanhamento até que conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo. Na revista, então, pessoal e do veículo, foram encontrados um tablete com aproximadamente 150 gramas de maconha. E aí esse rapaz, então, ele foi questionado, né, do local que ele teria adquirido aquela droga. Ele acabou colaborando e informando o local, né, uma casa, um ponto de tráfico. Os policiais, então, foram até esse local e logo na chegada perceberam que 2 indivíduos, posteriormente identificados, então, como um homem de 20 e outro de 37 anos, eles tentaram fugir, o que com certeza comprovou mais ainda aquela suspeita toda daquela informação. Nós, em revista a eles, encontramos, então, dinheiro da forma com que o usuário tinha falado que tinha dado, que era em notas de R$20, nós encontramos, e também um perfume, exatamente a marca descrita por esse usuário que disse que deu também esse perfume em troca da droga. Com o auxílio de um cão farejador, durante as buscas realizadas na residência, foi encontrado o local onde a droga estava escondida. Com toda essa situação, todas essas provas, esses indícios, né, nós chegamos a procurar a droga num primeiro momento, ela não foi encontrada, foi acionada uma guarnição do canil e, como o vídeo mostra, então, o cão conseguiu, através da busca, ele localizar essa droga que estava escondida, então, em um canto, enterrada ainda no fundo do terreno. Então, foi encontrada essa droga, pesou aproximadamente 1,250 kg de maconha, era esse estoque ali que eles tinham no momento, para continuar vendendo, né, aos poucos. Diante da apreensão, os 2 homens foram detidos e encaminhados à central de polícia para os procedimentos cabíveis. E mais um belo trabalho aí dos cães da PM, da nossa Polícia Militar. Bom, Florianópolis é a 6ª capital com metro quadrado mais caro do país. A maioria dos bairros teve uma variação de mais de 10% no preço em relação ao ano passado. Brasília é a capital que lidera a lista. O preço médio do metro quadrado é de R$ 7.857. Na sequência, vem Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Vitória e aí aparece Florianópolis. O valor da capital catarinense voltou a subir no segundo trimestre do ano e atingiu R$ 5.220 em junho. Com esse número, o preço médio do metro quadrado em Florianópolis ficou 8,1% acima da média nacional. Empresários do ramo imobiliário dizem que existem algumas razões para isso. Uma delas é a qualidade de vida na capital catarinense. Em relação ao mercado atual da economia retraída, está bem posicionado pela própria geografia, pela qualidade de vida, por estar num estado em que a construção civil formal tem um destaque nacional. Então é por essas e outras razões que nós estamos ainda, comparativamente com outras capitais, bem posicionadas. Enquanto o preço continua subindo, a rapidez na venda diminuiu. O Eldson, por exemplo, está tentando vender este imóvel num condomínio no bairro Carianos há 2 anos, mas está difícil encontrar um comprador. Por enquanto estamos mantendo o mesmo preço. A gente pôs para venda 1 ano atrás, 2 anos atrás, daí ficou 1 ano querendo vender, daí desistimos. Agora faz mais ou menos 1 ano que nós estamos tentando de novo, mas está bem difícil. Poucas pessoas, pouca procura, né? A região de Florianópolis que teve a maior variação no preço foi o bairro Santa Mônica, que no segundo trimestre deste ano teve acréscimo de 20,7% no preço em relação ao segundo trimestre do ano passado. Preços mais altos e negócios mais demorados. Isso significa que nos próximos anos, Florianópolis vai experimentar uma queda no setor? Segundo empresários do ramo, o cenário é outro. Existe muito mais negociação para poder fechar a venda do imóvel, né? Mas isso não significa que os negócios não estejam acontecendo ou que vai haver desvalorização. Então, o cenário de Florianópolis, né, mostra que a gente continua tendo, né, imóveis bem avaliados, né, que vão continuar valorizando, e quando a crise econômica passar, porque normalmente, né, ela vai passar, a gente deve voltar a ter uma aceleração e um crescimento nas vendas como era há alguns anos atrás. E você vai ver daqui a pouco os 30 anos do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o nosso Hemosc. A gente volta já já. O Band Cidade está de volta, agora são 7 horas e 3 minutos.
E o ministro da Tecnologia, Ciência, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e o governador Raimundo Colombo se reuniram com a diretoria da Fundação de Centro de Referências em Tecnologia e Inovação, a CERT, nesta quinta-feira aqui na capital. O encontro serviu para discutir parcerias entre a iniciativa privada e os governos. A CERT, a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras, é uma entidade para promover a inovação. Criada em 1984 e administrada por uma superintendência e também por conselhos próprios. E a substituição da mão de obra humana pelas máquinas e os seus impactos na sociedade foi o tema aí central do segundo seminário Aliança Saúde e Competitividade. O evento é promovido pela Fiesc e também pelo INSS. A questão da Previdência tem se acirrado nos últimos tempos no Brasil, mas a conferência que aconteceu hoje à tarde trata o assunto de uma maneira que é pouco discutida. Como a substituição da mão de obra humana pelas máquinas vai afetar a arrecadação do sistema previdenciário? O presidente do INSS, Leonardo de Mello Gadelha, fez uma breve palestra sobre a visão da instituição e acredita que a Fiesc está dando um passo em direção ao futuro ao começar a discutir o tema. O mundo inteiro já faz essa discussão, é uma força praticamente inexorável, ela vai vir e vai ter efeitos no mercado de trabalho, vai tirar postos de trabalho, ocupações de brasileiros, e para nós que fazemos o INSS e que sabemos que a principal fonte de financiamento do sistema previdenciário é a relação entre o trabalhador e o seu empregado, e o seu empregador, é necessário que a gente comece a se preparar para esse momento, inclusive propondo alterações legislativas que possam preservar um pouco dos interesses do trabalhador, do cidadão brasileiro. Segundo o presidente do Fiesc, que trouxe lideranças empresariais, acadêmicas e políticas para o evento, a solução mais simples para diminuir o impacto da automação na indústria é qualificar o trabalhador. Nós temos também percorrido o Estado discutindo as questões relacionadas com a chamada indústria 4.0, que é uma indústria que vai provocar uma revolução, está provocando já em outros países e está chegando rapidamente ao Brasil. Mais uma razão para nós qualificarmos o nosso trabalhador. Os trabalhadores chamados do conhecimento, os trabalhadores com competências técnicas, emocionais, são aqueles que têm mais probabilidade de manter o seu emprego e progredir em sua carreira profissional. E acontece nesse momento em Caçador, no meio oeste, o julgamento da mulher acusada de matar a própria mãe. A repórter Camila Constantini tem as informações. Valéria Rodrigues da Silva é acusada de matar a mãe que sofria de esquizofrenia. Além dela, a prima e o ex-namorado teriam participado do crime. Segundo relatos, a mãe de Valéria, após ingerir os medicamentos dados pela filha, ficou agonizando durante 3 horas. Nas investigações, a polícia encontrou também conversas nos celulares dos envolvidos. O júri popular dos 3 está acontecendo na comarca de Caçador. O crime aconteceu em março do ano passado e em junho a polícia desvendou o fato. Segundo relatos também, Valéria teria dito à polícia que estava cansada de cuidar da mãe. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. O julgamento deve continuar durante a noite e a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou a redução de pena do ex-soldado da Polícia Militar, Luiz Paulo Mota Brentano, condenado pelo assassinato do surfista Ricardinho dos Santos em janeiro de 2015. Ele agora irá cumprir pena em um presídio comum. Esse e outros assuntos você acompanha no nosso Giro de Notícias. O desembargador Jorge Scheffer Martins acatou o pedido de afastamento do agravante por abuso de autoridade e reduziu a pena de 22 anos de prisão em regime fechado para 17 anos e 6 meses. Ao final da sentença, o presidente da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça também determinou a transferência de Brentano do quartel onde estava detido em Joinville para o presídio comum. A família de Ricardinho comemorou a decisão. A Justiça do Trabalho conseguiu vender 5 dos 42 imóveis da Carbonífera Criciúma, que foram oferecidos em leilão judicial na última segunda-feira, arrecadando um total de R$344 mil. O valor será revertido para mais de 200 mineiros que foram demitidos em 2015 e têm verbas rescisórias. Ainda não há previsão para o início do pagamento. Apenas o processo que motivou o leilão trata de um montante estimado em R$16 milhões. A mina parou de extrair carvão no mesmo período e foi abandonada.
E desde a última quarta-feira à noite que os animais de estimação dos moradores de rua que procuram um abrigo criado na Passarela Nego Querido em Florianópolis podem entrar junto com seus tutores. Antes, algumas pessoas em situação de vulnerabilidade não dormiam no espaço criado para acolher os moradores de rua nos dias de frio mais intenso, porque não queriam deixar aí os seus bichinhos abandonados. Antes de entrar no abrigo, os animais passam por uma inspeção. Parabéns aí à Prefeitura por essa, por essa visão, Bom, preocupação no meio oeste. Quem trata do HIV pode ficar sem medicamentos. O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS e Defesa dos Direitos Humanos e Sociais, GAPA Chapecó, alerta o município para a possível falta de medicamento para o tratamento do HIV/AIDS. Há mais de um mês já vem acontecendo o racionamento, ou seja, o que os estados estão recebendo do Ministério da Saúde em quantidade menor do que eles precisam. Isso foi fazendo com que aqueles estoques que os estados tinham para uma situação de emergência zerasse. Hoje já tem municípios sem medicação, algumas medicações faltando, outras eles estão fracionando, ou seja, dividindo para pessoas não ficarem sem. Por que isso ocorreu? Ocorreu por uma falta de planejamento do Ministério da Saúde, porque é ele que compra e distribui para os estados, que esses estados repassam para os municípios. Então, o que ocorreu foi uma falta de planejamento do Ministério da Saúde. Segundo a entidade, a entrega fracionada dos medicamentos causa transtorno aos usuários, já que são necessárias várias viagens para buscar o tratamento completo. A falta do medicamento, ela compromete a adesão ao tratamento, ou seja, a pessoa vai interromper, vai ficar um tempo. O organismo dela, o vírus, o HIV, ele pode criar resistências e quando ela voltar a fazer o uso da medicação, pode ocorrer dela precisar mudar o esquema terapêutico que ela vinha recebendo. Um portador de AIDS e usuário dos medicamentos, que não quis ser identificado, ressalta a preocupação com a falta dos medicamentos. Tem muita gente que vem de fora, são 36 municípios que a unidade que atende, e a pessoa depende de ônibus, depende de transporte em si, ela depende de tempo, aqui próximo, tudo bem, tu tem aquele horário, até as 17 horas eu posso ir tranquilo, mas a maioria precisa de dispensa do trabalho, então o que antes eram a cada 2 meses, agora são a cada 10, 15 dias, e isso complica muito para a maioria das pessoas. E um agravante, hein? Um dado divulgado essa semana mostrou que o Brasil, que era referência no tratamento, medicação para AIDS, infelizmente está perdendo espaço. Não está mais investindo como deveria. Você vai ver a seguir. Nasce o filho do jogador Thiaguinho, o jogador que morreu na tragédia do voo da Chapecoense. E já tem o Jornal da Band. E o EMOSC está completando 30 anos de atendimento em Santa Catarina. A instituição, criada através de decreto de lei estadual, tem como missão principal disponibilizar à população, através da hemorrede pública, acesso ao atendimento hemoterápico e hematológico de qualidade. Para comemorar o aniversário em grande estilo, o centro vai fazer o lançamento do novo slogan, EMOSC, Juntos Salvamos Vidas. Hoje o EMOSC está em festa, comemoramos 30 anos da nossa criação. O EMOSC se destacou durante esses anos, nós acreditamos que evoluímos bastante, nos expandimos para todo o estado de Santa Catarina e estamos muito próximos hoje tanto dos doadores quanto dos pacientes. Mas os números vão além do que a Patrícia falou. De 1996 até hoje, o EMOSC já teve mais de 1.600.000 doações de sangue, mais de 3 milhões de transfusões, com mais de 722.000 exames realizados pelos seus laboratórios. Além dos números chamarem atenção, o que se destaca é a solidariedade das pessoas que dedicam um tempinho para irem ao local para doar o sangue.
Mas não é apenas sangue, elas acabam doando vida também. É o caso do seu Flávio, que teve o exemplo dentro de casa e acabou levando isso praticamente como uma filosofia de vida. Eu recebi um convite do meu pai, né, quando eu era adolescente, e eu acompanhei na Colsan, lá em São Paulo, morávamos lá então, para fazer a doação. E enquanto estávamos lá, eu, assim, bastante preocupado com o diâmetro de agulha, etc., né, ele me explicou qual era a natureza daquela doação, os seus objetivos. E depois, ao longo da vida, eu fui estabelecendo esse hábito, né. Parabéns aí pro EMOSC. Olha, o Festival de Dança em Joinville chega ao segundo dia e mais de 3.400 bailarinos estão na cidade em busca de conhecimento e entre elas muitas histórias de quem sonha chegar ao palco principal. A Yasmine tem apenas 11 anos e para conseguir viajar até Joinville, juntou dinheiro vendendo doces nas ruas em Goiás. Ela fará cursos durante o festival e sonha um dia chegar ao palco principal. Eu não tenho condições, aí a gente foi pro sinaleiro, eu vendo bombom. O meu sonho é tornar uma bailarina famosa e ser conhecida pelo Brasil. O Festival de Dança de Joinville é o maior do mundo em número de participantes. Até o dia 29 deste mês, serão mais de 1.300 apresentações para 230 mil espectadores. Na abertura oficial, marcando 35 anos do evento, projeções em telões foram o pano de fundo para coreografias. Cada movimento exige muito treino dos bailarinos para chegar à perfeição. Eu tô falando baixinho para não atrapalhar o pessoal aqui atrás. Este é um dos 97 cursos oferecidos durante o festival. Neste ano, mais de 3.400 bailarinos vieram a Joinville em busca de conhecimento. Essa carreira de bailarina, a gente busca um aprimoramento constante. Então a gente nunca pode estar parado, sempre tem que buscar coisas novas, novos métodos, novos professores, e é realmente muito legal essa experiência. O que eles conseguiram fazer aqui em Joinville não existe em nenhum lugar do mundo. Além dos espetáculos em teatros, mais de 300 grupos foram selecionados para apresentações em palcos abertos. Um deles emocionou o público. Bailarinos com síndrome de Down participaram pela primeira vez do festival e foram muito aplaudidos. Estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu fui aqui. Foi uma surpresa, foi assim, uma explosão de felicidade, a gente ficou muito feliz e agora é curtir o festival, né? E olha só, nasceu na manhã desta quinta-feira o filho de Graziele Thiaguinho, um dos jogadores da Chapecoense que morreram no acidente aéreo de novembro do ano passado. Ele tinha 22 anos quando a tragédia na Colômbia interrompeu o sonho dele de ser pai. Em homenagem ao marido, Graziele escolheu batizar o recém-nascido de Thiago. A mamãe comemorou a chegada do filho ao publicar a primeira imagem do bebê. E antes do acidente, um vídeo foi divulgado pelas redes sociais com o momento em que o jogador de 22 anos descobriu aí que teria um filho. E nós terminamos com essas imagens quando ele soube que seria pai. Para você, uma boa noite e até amanhã.